Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Eu acho muito engraçado, viu, Paulo Júnior, que as pessoas que se manifestaram nas redes sociais solidárias ao fato de não haver o seu nome na abertura, e a gente falou no último programa, né? Não gostou? Faz uma abertura e manda pra gente. Pois é. A abertura não é barato aqui pra gente, a gente gosta dessa, o George Harrison aprovou essa, mas não tem teu nome. Eu sempre começo o programa com um pouquinho de culpa, viu, Paulo Júnior? Porque esse programa... A culpa passa em 2 minutos. E o programa é meu, é seu, é nosso. Tal qual o Pacaembu já foi um dia, hoje não é mais. Porque você sabe, foi 30 ou 35 anos, hein? De quê? Que deram a concessão do Pacaembu, né? 35, né? Por 35 anos o Pacaembu não é mais nosso, né? O Pacaembu é da iniciativa privada. Afinal, não dá lucro, né? Não dá, exato. Sob esse raciocínio, eu acho que a gente tem que começar a pagar pela iluminação pública. Você entrou numa rua a pé, você bota uma moedinha para acender o poste, porque, afinal de contas, o poste não dá lucro também, né? Ele fica aceso lá e não passa ninguém, porra, e é de graça. Enfim, coisas a se pensar tanto no pessoal quanto no profissional, né? Serve para o poste de luz, serve para o estádio e serve para o que acontece dentro do estádio. É uma época de pensar o jogo, hein, Paulo Júnior? Essa frase tá um pouco cansativa, mas eu tenho certeza que há quem possa falar sobre o pensar do jogo muito bem, né? Você, inclusive, hoje de manhã assistiu com dedicada atenção o que alguns dos técnicos do futebol brasileiro, da elite, do topo, têm a dizer. Pois é, eu venho para o programa de hoje. Hoje é a segunda-feira pós-finais dos estaduais deste ano de 2019, 21 de abril, correto? 22 de... 21? 22. 22 de abril hoje. E venho muito tocado por duas coisas. Primeiro, as falas de Fernando Diniz e Jorge Sampaoli no evento, debate, palestra da CBF, que tocam em duas coisas que acho que são muito caras pra gente que trata aqui de história do futebol. Primeiro, o Fernando Diniz, coisas que eles já falaram em outras situações, mas enfim, foi uma forma ali sintética de entender a ideia dos dois. O Fernando Diniz disse que quando jogador de futebol era angustiado e que ele se torna técnico para tentar tirar essa angústia dos jogadores. O menino sonha ser jogador de futebol, ele trabalha esse sonho muitas vezes praticamente sozinho. O próprio Fernando Diniz conta isso, que era muito solitário, perdeu o pai ainda aos 8 anos, são meninos, via de regra, distantes de uma ideia ali de escola ou de coisa do tipo. E quando esses meninos viram jogadores, eles passam a ser tratados como uma coisa, e isso gera muita angústia. Então o Fernando Diniz disse que a principal função dele como treinador é tirar a angústia dos caras, é pegar o cara que virou jogador, porque assim, se o cara virou jogador, ele é o melhor da escola, né? Ponto. Pra começar. Não tem como o cara ser um pereba completo. E a partir daí, o trabalho de dar confiança pra esse cara, né? E às vezes a gente pega muito pesado mesmo, né? Inclusive, eu vim pensando aqui, né? A gente vai tratar hoje de Wagner Love e de Luiz Fabiano, e a tendência é muita gente pensar, podiam ter sido muito mais, né? Tinha bola pra muito mais, né? E aí eu recorro a essa fala, então, do Fernando Diniz, de pensar qual liberdade, qual leveza o futebol dá para esses caras desfrutarem e terem prazer e terem confiança para desempenhar o jogo. O Sampaoli, em complemento, fala que o futebol é mais estressante do que divertido, que é interessante também, né? Ele disse, a gente se exalta muito mais no fracasso do que no êxito. E também me faz pensar em como a gente mete o pau aqui numa galera, né? E às vezes entender que elogiar pode ser mais fácil, né? Elogiar pode ser mais leve, não tem problema nenhum em falar, acho que esse cara jogou muito. Mesmo que o seu amigo mais chato vai falar, pô, mas contra quem também, né? Mas quero ver se vai jogar muito todo domingo. Mas ano passado ele não jogou tanto. Então a gente acaba ficando numa onda
de só contextualizar, criticar e problematizar. Enfim, eu sei que futebol, às vezes a gente fica puto da vida mesmo, mas gostei das falas. Elas me deram um pouco mais de leveza e de otimismo para ver as coisas. E a segunda coisa que me deixou muito tocado e que eu trago para o programa de hoje é minha completa decepção com a cobertura da noite de ontem, né? Fim dos estaduais. Coleção de tipos e modelos de mesa redonda. Pelo menos 4 canais com seus debates ontem à noite. E eu fico pensando, o cidadão que chega do estádio, que chega do boteco, que foi ver o jogo com a família, com os amigos, ele liga a televisão e parece que ninguém foi campeão. Entendo que a crítica precisa existir, não dá para acompanhar futebol sem senso crítico, não estou dizendo que a gente tem que ser empolgado com qualquer coisa, mas acho que o meu time de botão é um pouco sobre isso também, né? Dá para curtir um pouco o título, né? Podia ter mais futebol? Podia. Podia estar numa fase mais legal do nosso futebol? Podia. Mas eu senti falta de festa na televisão, sabe? Muita problematização. Uma pessoa desavisada podia pensar que Corinthians e Flamengo, por exemplo, perderam os estaduais, né? Porque Sim. É quase constrangedor elogiar um time que é tricampeão em São Paulo, um time que é campeão no Rio com tamanha autoridade, e parecia constrangedor elogiá-los. Claro, tem crítica pro time campeão, tem elogio pro time vice-campeão, futebol não é só resultado. Mas eu senti falta de um pouco de festa, sabe? Senti falta um pouco de... Porra, que golaço, né, do Wagner Love? Um gol que fosse um tricampeonato em outros tempos, estaria para sempre na memória do torcedor, né? Mas achei muito baixo astral o domingo à noite. Muita problematização, muita contextualização, porque já tem Libertadores daqui 2 dias, porque já tem Brasileiro daqui 5 dias, e pouca festa. Então dedicar esse programa a quem curtiu aí o Domingão de Bola e quem festejou, porque alguém interessa essa ideia de minimizar os estaduais. Mas eu acho que para o torcedor ela não pode interessar. Senso crítico sempre, saber o tamanho dos jogos sempre, mas que bom que, sei lá, 15 torcidas tiveram um domingo especial ontem. E eu lembrei do roteiro que estava em produção, né, Paulo Júnior? Porque moramos em São Paulo, assistimos a final do Campeonato Paulista. Eu assisti, né? Você assistiu a final do Pernambucano. Pois é. No ao vivo, né? E... Esporte Náutico. E assim que o Wagner Love fez o gol aos 44, eu falei, temos o gancho perfeito na hora de vender este podcast pela primeira vez. Afinal de contas, falaremos de Wagner Love e é uma coincidência. A gente já iria falar de qualquer forma. Não do Wagner Love apenas, mas também de Luiz Fabiano. Era uma vez 2 atacantes, atletas de São Paulo e Palmeiras, que se despediram de seus clubes numa mesma partida, um choque-rei, e foram juntos para a seleção disputar uma Copa América. O meu time de botão vai mesclar essas duas histórias, do Luiz Fabiano e do Wagner Love, e vai contar como eles se tornaram ídolos em seus pedaços de continente, né? Um na Espanha, outro na Rússia, jogando por Sevilha e CSKA, e como eles se tornaram também campeões da Europa League, né? Em 3 anos seguidos eles foram atacantes de time campeão. Os dois caminharam juntos, na verdade dividindo a mesma esperança de jogar uma Copa, né? A Copa de 2010, competiram por uma das vagas e acabaram voltando cada um na sua hora para os seus clubes, os clubes que certo dia o venderam, no caso São Paulo e Palmeiras. Então vamos contar uma história que reúne 3 Copas da UEFA, vários campeonatos russos, 2 Copas do Rei, uma Supercopa da UEFA, outras taças, enfim. A história é de Love, é de Fabiano, é de 2 caras contemporâneos que merecem uma comparação. Eu joguei no Twitter, né, agora de manhã, quem que eles preferiam. Acho que o pessoal que acompanha a gente prefere o Fabiano, mas não por muita margem, não. Inclusive considerando a situação. O Fabiano
é mais jogador, mas o Love teve mais êxitos. Eu acho tudo discutível, prefiro o Luiz Fabiano nos dois quesitos, nos dois critérios, mas de fato não por muito longe não. Eu te diria que o surgimento do Wagner Love, para mim, foi de muito impacto. Ele parecia um jovem capaz de ser dos melhores atacantes do mundo. Como a gente às vezes se empolga com qualquer garoto, né? Tendo a achar que o Love, como que eu posso explicar? Gastou um pouco da sua juventude na Rússia. Acho que ele podia ter aparecido mais em outros lugares, né? No fim, nem terminou o brasileiro pelo Palmeiras, como a gente vai falar. Acho que quando ele volta para o futebol brasileiro, ele já está em outro tom. Por isso eu acho que no fim das contas, o balança DVD pouco, de um né? e de outro, eu acho que o DVD do Luiz Fabiano é mais parrudo, mais pesado. Mas acho que talento, o Love me chamou mais a atenção. Em 27 de junho de 2004, o Palmeiras entrou no Pacaembu escalado com Sérgio. Ai, cadê o meu lateral? Sérgio... Bom, a zaga era Gabriel Santos e nem Lúcio na esquerda, Baiano na direita. O meio de campo com Correa, Magrão e Marcinho Guerreiro, 3 volantes, protegendo o meia Pedrinho. No ataque, Munhoz e Wagner Love. Já o São Paulo do Cuca jogou com Rogério Ceni, Cicinho, Fabão, Rodrigo e Lino. Cadê você, Lino? Meio campo com Alexandre, Renan Teixeira, Danilo e Fábio Simplício. No ataque, Grafite e Luiz Fabiano. Um jogo equilibrado que acabou 2-1 para o Palmeiras. A gente vai dar voz a um... Isso é 7ª, 8ª rodada? É por aí. De Brasileiro 2004. Do Campeonato Brasileiro de 2004 e um tal de André Kifuri. Sabe quem é, Paulo Jânio? Já ouvi falar. Como repórter, tênis no gramado, fazendo passagem para a reportagem dessa partida em nome da ESPN Brasil. Se o clássico deste domingo foi o último jogo de Wagner Love pelo Palmeiras e Luiz Fabiano pelo São Paulo, o atacante palmeirense saiu do Pacaembu com recordações muito melhores. Wagner marcou os 2 gols da vitória por 2-1. Luiz Fabiano teve uma atuação discreta e ainda perdeu um pênalti no final do primeiro tempo, quando o Palmeiras vencia por 1-0. O outro jogador do São Paulo, muito criticado após a eliminação na Taça Libertadores da América, o goleiro Rogério Ceni, também teve participação na derrota. Rogério falhou no lance do segundo gol do Palmeiras. Enquanto o torcedor palmeirense festejou mais uma vitória em clássicos paulistas neste Campeonato Brasileiro, o torcedor organizado do São Paulo protestou com faixas e camisetas amarelas, chamando os jogadores de pipoqueiros. Confira os melhores momentos de Palmeiras 2, São Paulo 1 aqui no Pacaembu, que teve um público de 12.500. 12.500. E pela hélice era um Globocop. Era um Globocop rodeando ali o Pacaembu, complicando a passagem do André. Podia ter gravado outro, né? Vamos fazer mais um, André? Porque o helicóptero roubou o final, mas... Muito bom texto. 2-1 Palmeiras, 2 gols do Wagner Love, um de cabeça e um de rebote. O rebote que o Ceni ofertou. No fim do primeiro tempo, o Luiz Fabiano ainda perdeu um pênalti no último lance e uma chance clara de empatar. Então o Luiz Fabiano perdeu 2 gols muito claros. Então fica evidente que a tarde de despedida foi muito melhor para o Love do que para o Fabuloso. E no dia seguinte... lá estavam eles na seleção brasileira. A gente vai ouvir no vestiário do Pacaembu, saindo de campo, o que Wagner Love falou para o seu já saudoso torcedor. Mas lá de fora aí eu vou continuar torcendo aí pelos meus companheiros, que com certeza eles vão lutar aí nesse brasileiro para conseguir um título ou a vaga para Libertadores. Foi um belo adeus, né, Wagner? Do jeito que você esperava, que você queria? Do jeito que eu queria. Eu queria me despedir do Palmeiras com gols e com vitória. E graças a Deus fomos felizes hoje nesse clássico e hoje eu consegui fazer 2 gols e ajudar meus companheiros a conseguir uma boa vitória. O Wagner foi bem. Já o Luiz Fabiano não estava ainda fechado, né? Não era oficial. Mas Wagner já tinha time definido e tudo, né? Exato. O Luiz Fabiano ainda não tinha certeza para onde ia, mas já estava muito claro que ia acontecer uma negociação. Vamos ver o que o Luiz Fabiano fala na saída do gramado. É o pior momento que eu estou vivendo com a camisa de São Paulo. Eu assumo toda a responsabilidade dessa partida. Tive a oportunidade de bater o pênalti. Peço desculpa para
para a torcida. E agora continuar a vida, seguir a vida. Todo grande jogador passa por dificuldades. E eu tenho que continuar a trabalhar e dar a volta por cima, trabalhando. O momento dói, mas é o que eu posso fazer. A torcida do São Paulo protestou, foi um protesto histórico naquela tarde, porque muitos foram ao tobogã vestindo amarelo, não as cores do São Paulo. A mensagem era falar passar a imagem de que o time em campo era amarelão, por isso merecia uma camisa amarela na arquibancada. Na hora de cantar o nome dos jogadores, os são paulinos cantaram os campeões de 92, não os atletas de 2004. E até o Rogério Ceni acabou sendo alvo de insultos por parte da torcida. Foi um momento de maior animosidade entre o ídolo máximo da meta tricolor e a sua torcida. Que inclusive... Rogério pré-idolatria absoluta, né? Exato, pré-2005, né? Que é quando ele se torna realmente uma unanimidade. Havia uma faixa na arquibancada do São Paulo escrito: "As suas glórias vêm do passado?" Interrogação, né? Não era uma afirmação. Segundo relatos da Folha de São Paulo, quando o Luiz Fabiano perdeu o pênalti, a torcida do São Paulo começou a cantar Luiz Pipoqueiro, e a torcida do Palmeiras, com espirituosidade, cantou junto Luiz Pipoqueiro. A torcida do São Paulo, claro, não fazia ideia que a fase do time mudaria completamente no ano seguinte, já sem Luiz Fabiano, claro, ano que o São Paulo levaria Libertadores e Mundial. O Luiz Fabiano estava sendo negociado a um clube maior que o do Wagner Love, era o Porto. O Wagner Love indo para Moscou, jogar no CSKA, que à época ainda era um destino um pouco inusitado, não era tão comum a gente já tratar Rússia, Ucrânia, essa parte da Europa, como tratava, por exemplo, Portugal, Espanha, ligas um pouco mais fortes. Para levar Luiz Fabiano, de 23 anos, o Porto, que era o campeão europeu de futebol ali naquele ano, desembolsou 11 milhões de dólares, com 118 gols em 160 jogos. O Fabiano tinha a melhor média da história do clube, mas quando reformou o contrato com o jogador, o São Paulo planejava ganhar pelo menos 20 milhões. No fim das contas, liberar o Luiz Fabiano por 11 acabou sendo baixo para o que o São Paulo esperava, mas, como a gente pôde ver aí com protestos, coisa e tal, acabaram topando, o jogador também já estava a fim de ir embora. O Wagner Love saiu por menos grana, 7 milhões e meio de dólares. O jogador que passou pelas bases do Bangu, do Vasco, e por 6 meses, acho, também pelo São Paulo, 5 meses, né, passou pelo São Paulo. Ele tinha um acordo que foi criticado pela diretoria, que era um acordo com a diretoria que era muito criticado, né, pelos de dentro do clube, porque esse acordo dava 40% de uma transação para o Gilmar Rinaldi, procurador do Wagner Love. E o Palmeiras chegou a receber uma proposta, um acordo que acabaria sendo mais lucrativo para o Palmeiras. Era o ex-lateral direito Cláudio, né, que tentou fazer um outro tipo de negociação ali, mas nada. No fim das contas, desses 7 milhões e meio, quase metade foi para a mão do Gilmar Rinaldi. E o Palmeiras, que estava voltando para a Série A, não estava bem de grana, precisava do dinheiro, mas a venda do Love não serviu para quase nada. O Palmeiras só conseguiu tapar um ou outro buraco. Copa América. Antes de seguirem, portanto, para Portugal e Rússia, a dupla, os dois atacantes no caso, fizeram parte da seleção brasileira que jogou e venceu a Copa América no Peru. Contra o Chile, 1-0, gol de Luiz Fabiano e Love fora. Contra Costa Rica, 4-1 para o Brasil, 3 gols de Adriano, Luiz Fabiano foi titular e o Wagner Love entrou no seu lugar. Depois o Brasil perdeu para o Paraguai, novamente com Luiz Fabiano de titular e Love só como opção no banco de reservas. Nas quartas de final, 4-0 em cima do México. Luiz Fabiano acabou substituído e Love nem foi a campo. Na semifinal, mesma coisa. Luiz Fabiano titular, Wagner Love não utilizado no banco. O Brasil empatou com o Uruguai e passou nos pênaltis. E naquele jogo histórico, o jogo do gol do Adriano no finalzinho, Brasil e Argentina, gol de empate que leva o jogo aos pênaltis, o Luiz Fabiano tá ali, né? Tá na área, jogada. Tá no bololô, na pressão. Faz falta, né? Vamos falar a verdade, ele faz uma falta, né?
segura, faz um corta-luz ali meio pesado. No VAR era falta. O Adriano faz o gol e o Luiz Fabiano participa, portanto. Só para contextualizar um pouco mais o elenco do Brasil nessa Copa América, vale registrar que houve um apoio para o Brasil levar um time alternativo, né? Era uma época de muito destaque do futebol brasileiro, recém-campeão mundial, com os craques em grande fase, viria tudo que veio na Copa de 2006, veio o jogo no Haiti, veio a Copa das Confederações de 2005, era um Brasil em alta, com muita gente boa e, portanto, vale registrar que CBF, imprensa, torcida, todo mundo bancou a ideia do Parreira levar um time alternativo. Por que era bom também? Porque ele não tinha desgaste junto aos clubes gigantes da Europa, não tinha que brigar para liberar um Roberto Carlos, coisa do tipo, e podia testar esses caras que jogavam aqui no Brasil, fazer testes como no caso de Luiz Fabiano e de Wagner Love. O Luiz Fabiano já tinha um patamar de titular do time, a ideia era que o Parreira teria 2 jogadores na frente, Luiz Fabiano e Adriano, como acabamos de citar nas escalações, isso aconteceu, enquanto o Wagner Love era tido mais como uma novidade, né? Muita gente dizia que o Love ainda era muito jovem para conseguir uma vaga já na Copa de 2006, então dá para dizer que no Fabiano o Parreira já tinha expectativa, achava até que ele poderia ser o cara que foi o Adriano. Já o Love era uma experiência um pouco mais fresca, né? Até porque tinha acabado de jogar só uma Série B, né? Pelo Palmeiras, ainda não tinha tanto lastro aí como jogador profissional. Vale registrar também, assim como os dois estavam de saída, é uma geração de jogadores, é uma geração em que as transferências eram muito aquecidas, né? Praticamente você não segurava o cara quando abria a janela. Só para citar alguns do elenco da Copa América, Maicon foi do Cruzeiro para o Mônaco, Gustavo Neri foi do São Paulo para o Werder Bremen, Renato do Santos para o Sevilha, Alex do Cruzeiro para o Fenerbahçe, Cris do Cruzeiro para o Lyon, Diego estava indo do Santos para o Porto, mais Luiz Fabiano e Love, o Felipe quase trocou o Flamengo pelo Olympique de Marselha, então dá para dizer que é uma seleção marcada pelos testes e por um momento em que o futebol brasileiro não estava conseguindo segurar quase ninguém. E, só para eu fechar essa parte da seleção, a revista Placar, em agosto de 2004, fez um balanço de como os jogadores saíam. E eles, os jornalistas que cobriram, chegaram à conclusão que o Luiz Fabiano saiu na mesma. Não roubou a cena, mas não é que também jogou mal. Enquanto o Wagner Love está no time dos que ganharam pontos com o Parreira. A avaliação dos jornalistas que cobriram a Copa América é que o Love ainda era muito jovem, mas tinha mostrado que dava para ser um cara de seleção. Tinha levado uns pontinhos ali com a amarelinha. Termina a Copa América e o Wagner Love e o Luiz Fabiano vão para a Europa. Então vamos falar disso, do tempo de Europa. Afinal de contas, esse programa é sobre as Europas. Eu gostei desse nome que eu dei, viu? As Europas de Love e Luiz Fabiano. Seja, começa o programa agora, é isso. Quem festejou primeiro alguma coisa na Europa foi o Wagner Love. De alguma forma, os dias em território europeu dos dois, quando a gente olha agora, em retrospecto, teve algumas semelhanças. E o que Love conseguiu no seu primeiro ano, né, na Rússia, foi alcançado e ultrapassado com louvor pelo Luiz Fabiano logo em seguida. Estou me referindo basicamente às Copas da UEFA, né, as Europa Leagues. Europas Leagues? É complicado, hein? Ou Copas da UEFA? Copas da UEFA, isso. Mas só depois... o Luiz Fabiano só conseguiria isso depois, né? Primeiro, porque o Luiz Fabiano fez uma péssima temporada pelo Porto. Ele marcou só 3 gols no time português e, sei lá, não se ambientou, não deu liga. Ele foi parar então na Espanha. Aí, com uma temporada de atraso, ele voltou a jogar, a ser o Luiz Fabiano que a gente conheceu. O Fabiano pode se dizer campeão mundial, no entanto, pelo Porto, né? O Porto era o campeão da Europa, ele se transferiu, certo, né? Ele foi para um time que estava em altíssima conta, era o campeão da Europa, mas foi um ano frustrante. Enquanto isso, na Rússia, o Wagner Love chegando, sendo ao lado de Daniel Carvalho, um dos craques não só
no gélido país europeu asiático, mas também no continente todo. O CSKA foi campeão da Europa League. O CSKA ficou em terceiro no seu grupo na Champions League, por isso caiu para a Copa da UEFA, entrando ali na fase de 16avos de final. Teria que pegar o Benfica logo de cara, fez 2-0 na ida em casa, gol de Wagner Love, e em Portugal segurou o resultado de 1-1, empatou, passando, portanto, a próxima fase. Vale dizer que esses duelos marcaram uma certa reconciliação do Wagner Love com a torcida local, porque ainda era ali começo de 2005, portanto, né, virando a temporada europeia, o CSKA com chances reais de brigar por uma Copa da UEFA, e o Love já arrumando das suas. Foi rápido, né? Foi rápido. Eu nem lembrava que era tão rápido. Mas conta aí, qual foi a cagada do Wagner Love que envolve Kia? 2005 chega, o Wagner Love não está nem há 6 meses em solo russo, mas aqui no Brasil desembarca Kia Jorabichian com a MSI no colo e destino certo, o Parque São Jorge. Era uma parceria para lá de suspeita. Hoje a gente sabe muito mais do que sabia na época sobre as ramificações do dinheiro daquela empresa, entre aspas, que era a MSI. E era uma dessas ramificações batia em CNPJs russos, inclusive. E o Wagner Love era um dos alvos dessa nova parceira do Corinthians. Ele deu entrevista de férias, né? Porque o campeonato russo termina em dezembro. Ele veio passar um tempo aqui no Brasil, em janeiro, e se deixou ser fotografado e filmado, né? Ele deu uma entrevista com uma camisa do Corinthians atrás dele. 6 meses depois de falar que estava torcendo pro Palmeiras no Pacaembu. A camisa tinha número e nome dele. Ele não vestiu, mas a camisa estava lá e ele não se importou muito. Ele deixou que ela ficasse por lá compondo o cenário. Isso era 7 de janeiro de 2005 e Love, então com 20 anos, segundo a Folha de São Paulo, acertou salários com o Corinthians e mandou dizer lá na Rússia, só 6 meses depois de chegar, que não voltaria, abrindo aspas para o Wagner Love. O Corinthians igualou o dinheiro. Eu vou ganhar aqui o que ganho lá. Com a diferença de que aqui eu tô aqui, né? Tô falando a minha língua. Então, para mim, vale mais a pena. Não estou 100% certo com o Corinthians, mas para a Rússia eu não volto mais. E ainda fechou. Se eles lá, os dirigentes do CSKA, forem irredutíveis, eu posso até voltar, mas não vai ser a mesma coisa. Ou seja, toda a maturidade do centroavante. Uma ameaça de corpo mole pública. Como a gente já sabe, a essa altura a proposta não deu certo, o Love respirou fundo, voltou lá para a Rússia, que ele mesmo dava ares de uma certa roubada, né? Coisa do frio, da língua, que ele falava muito, e se concentrar no futebol dele lá no CSKA. A Liga Europa era a melhor oportunidade para isso. O CSKA vinha numa toada boa, né? Tinha chances totais de seguir firme na competição. O Love, então, marca na vitória em casa pelas oitavas, passando pelo Partizan da Sérvia. Nas quartas de final, pegando o Auxerre. Como que se fala o Auxerre? Eu falo Auxerre. É? Mas eu devo estar falando errado. Eu falo Auxerre. Eu falo Auxerre, qualquer coisa. 4-0 em casa, Wagner Love fez de novo. Veio a semifinal contra o Parma, de Fábio Simplício. Olha o reencontro já. E depois de 0-0 na Itália, o Daniel Carvalho brilhou na volta na Rússia para fazer 2 gols e o CSKA vencer por 3-0. E a final tinha uma questão curiosa. O finalista era o dono do estádio. O Sporting receberia o CSKA, modelo de jogo único, mas estádio decidido antecipadamente. O time português tinha uma verdadeira legião brasileira e era o Wagner Love fazendo um jogo de título logo no seu primeiro ano, na sua primeira temporada de Europa. O Sporting Lisboa jogou com Ricardo, Garcia, Enacafre, Beto e o Rogério. Rogério, ele mesmo. Ele mesmo. Rogério Pedalada. E o Pedalada. Esse Barbosa não era o Simão Sabrosa? Não, Pedro Barbosa, exatamente. Pedro Barbosa, João Moutinho, Fábio Rochenbach ele e mesmo. Tedio. No ataque, Ricardo Sá e o Magrinho, o Levezinho, Liedson. Alkinfev, Berezutski, Ignashevich. Berezutski, tá pequena essa letra, né? Na zaga, meio de campo do CSKA, Odiá, Aldonin, Rahimich, Zirkov e o Carvalho, Olit e Wagner Love. Bom ataque, hein?
Bom ataque. O Olite era estrelado aí também do CSKA. O Olite era enjoado. E o CSKA venceu mesmo em território português, mesmo contra o time da casa. O jogo foi 3-1. O Rogério fez 1-0, né? O ex-Palmeiras, ex-Corinthians. E maldade minha, acabei de fazer um discurso bonito no começo. O Rogério pedalado não, né? Ganhou a Libertadores, né, meu? Rogério campeão, vai. Rogério campeão. A virada aconteceu com Berezutski, depois Zirkov, e o terceiro gol foi dele, Wagner Love, e a gente vai ouvir com narração russa и tudo o gol do Wagner. Вот вчера, когда была предыгровая тренировка, вот хороший какой, здорово атака, может быть, отдай! Ну! Гол! Владимир! И опять Даниэль Карвалью, хет-трик 7-го номера! Здорово, вот он фарт, должна быть удача. Так вот, по поводу истории, вчера на предматчевой тренировке на левой половине поля, который сейчас принадлежит Спортингу, тренировался Спортинг, а ЦСКА был на правой. И вот когда команды после перерыва сегодня поменялись половинами, все стало на свои места. Brincadeira, rapaz. Voando, Wagner Love. Curioso também que naquela temporada já teve encontro, né? Já teve encontro. Deixa eu só fazer a lembrança que o clube do o CSKA também foi campeão russo, né? Dobradinho. Lá mais pra frente no fim do ano, 6 pontos à frente do Spartak de Moscou. Naquela temporada já teve encontro entre Luiz Fabiano e Wagner Love. Eles caíram no mesmo grupo na Champions League. Em Portugal, 0-0. Luiz Fabiano no banco nem entrou no jogo. E na Rússia, 1-0 para o Porto. O Luiz Fabiano nem no banco estava. O CSKA foi eliminado caindo para a Europa League, num time que tinha uma média de idade só de 21 anos. Era conhecido como um time jovem, mas que tinha uma capacidade mental forte, que se controlava bem nos jogos. E o Wagner Love fez 7 gols em 21 jogos. Não é um número absurdo, excelente, mas né? Para uma primeira temporada, 7 gols em 21 jogos. Foi mais do que o Luiz Fabiano em Portugal, por exemplo. E considerando que o Fabiano estava num país que pelo menos tem alguma coisa, né? Fala português. Sai um feijão, né? O primeiro ano do Wagner Love na Rússia, eu tenho certeza que dá um filme. Fala os Gil Cebola dele lá, né? Os amigão dele lá, os parça. Deve ter sido uma loucura, realmente. Vamos ao ano de Luiz Fabiano. E muito ICQ, né? Muito ICQ. Como não saía do ICQ. Isso aqui é demais, Wagner Love. Vamos ao ano seguinte, né? Então é a temporada 2005-2006. E aí é o ano do Luiz Fabiano, mais do que do Wagner Love. O Luiz Fabiano vai parar no Sevilha, transferido por 20 milhões de euros. Ele teria sua terceira chance na Europa, né? Porque não deu muito certo no Porto e também já tinha, quando o São Paulo contrata, ele vem do Rennes, da França, né? Onde ele também não foi. O Rennes na França, ele não foi lá também. Uma Brastemp, né? Uma Brastemp. O clube espanhol trouxe, além do Luiz Fabiano, você acha que eles queriam um atacante ou não? Trouxeram o Canouté, atacante de Mali, muito bom de bola, naquela janela. Virou uma disputa entre os dois, porque as características, né, dos dois jogadores são parecidas. E o Saviola. Estava em baixa no Barcelona, não virou o novo Maradona, como muitos imaginaram. Não virou nem o novo Euler, né? Não virou ninguém. E o Barcelona emprestou para o Sevilha, então o ataque era a prioridade do clube. O Juan de Ramos queria muito atacante e era uma janela na qual o Sevilha se desfazia do Júlio Batista. Convenhamos, né, com todo respeito ao Júlio Batista, que era um jogador bom para ótimo. Mas melhorou muito o setor, né? Melhorou o setor. Com Luiz Fabiano, Canouté e Saviola. Melhor. E se desfez do Sérgio Ramos, né? Vendeu Sérgio Ramos e Júlio Batista. Um lateral direito cabeludo à época. Isso, apenas um dentucinho à época. Enquanto isso, o São Paulo Futebol Clube no Brasil se tornava campeão da Libertadores e campeão mundial de futebol. E a torcida pegou aquela camisa amarela, picotou, enfiou no lixo e esqueceu dos dias de luta. Sevilha 2005-2006 ficou em quinto no Campeonato Espanhol, fez o mesmo caminho do CSKA de um ano antes, batalhou na esfera internacional pela conquista da Europa League e conseguiu. Nos grupos passou por Besiktas, Zenit, Vitória Guimarães e Bolton. No mata-mata passou por Lokomotiv e Lille.
E nas quartas de final, reencontrou o time russo do Zenit. Os 3 contratados do ataque se revezavam no time titular, nas 2 vagas da equipe principal ao longo da campanha. Quartas de final, por exemplo, 4-1 na ida, com Luiz Fabiano no banco. Na volta, ele foi para o jogo e o resultado terminou no 1-1, tranquilo, que garantiu a vaga. Semifinal, Sevilha e Schalke, 0-0 na Alemanha, com Luiz Fabiano no banco, e 0-0 na volta, na Espanha, com um ataque formado por Saviola e Luiz Fabiano. O gol na prorrogação que garantiu a vaga foi marcado pelo saudoso Antônio Puerta. Vaga na final, assim como o Wagner Love um ano antes, Luiz Fabiano chegava à final da segundona da Copa dos Campeões. Muito importante, muito simpática, que rendeu boas histórias brasileiras aí. O Jesus Alvarado é tipo o J. Júnior com emoção ali da Andaluzia, né? É o Luciano do Vale deles lá. Entendi. Só que ele passou do ponto aqui. Esse gol do Antônio Puerta, ele surtou. Ele sai do corpo, mas não é pra menos. É o Sevilla chegando na final. Alves se apoya otra vez en Nava, banda derecha para el chaval de los Palacios, la pone dentro del área, ahí está Puerta, ¡gol! 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 Acaba, eu cortei porque, loucura. Né, quem acha que se porventura aí pareceu que eu fiz uma crítica ao J. Júnior, eu fiz mesmo, tá? Mas tudo bem também, ele também é bom, né? Pessoas públicas estão aí pra... ele também é bom, embora ele não dá pra ser bom sem ser exatamente muito emocional, né? O Antônio Puerta, ele morreu em 2007, tá? A gente chamou o saudoso Antônio Puerta. Inclusive tem uma matéria no Ponteiro Esquerdo sobre isso, ou estou enganado? Do Puerta? Da cova da camisa. O Sérgio Ramos usou uma camisa escrita Antônio Puerta. Não, é outro. Ah, né? é outro, o Ravi. O Iniesta usou a camisa do colega de espanhol, né? Então esquece. O Puerta é o rapaz do Sevilha. Esquece tudo isso. O Puerta morreu em 2007, portanto, menos de 2 anos depois de marcar esse gol tão importante que levou o Sevilha que tinha Renato, Dani Alves, Adriano lateral, Jesus Navas começando na final que seria disputada contra o Middlesbrough. Esse Sevilha isoladamente merecia um meu time de botão inteiro, mas a gente já vai... Não teve ainda? Não teve ainda. A gente vai contar essa história aqui, en passant, pelo gancho do Luiz Fabiano. Vamos escalar os times vou aqui? Vou cantar o Sevilha. Canta o Sevilha. Palop, Dani Alves, Navarro, Escudé e Castedo, Navas, Martí, Maresca e Adriano, Luiz Fabiano e Saviola. Bom time, hein? Bom time. A gente falou do trio de ataque. Nesse jogo o Kanouté ficou no banco. O Middlesbrough com o goleiro australiano Schwarzer, Parnaby, Southgate, atual técnico da seleção inglesa, Rigot e Kudrew, Boateng, o Rochenbach de novo, Morrison e Downing, Viduka e Hasselbank. Timaço pro Middlesbrough. Timaço. Quem montou essa aí? É uma panela de figurões. De figurão. Que loucura. E o técnico... Rochenbach e Hasselbank tomando um chazinho. Pois é. Loucura. E o técnico Steve McLaren, não podia ser outro. E no segundo tempo entrou o Massimo Maccarone, o italiano Maccarone. O gol que abre o placar aos 27 minutos é de Luiz Fabiano. Ele se torna um herói da conquista. A porteira é aberta e depois tem mais gols de Maresca e também um gol de Kanouté. O Luiz Fabiano não era o grande nome da companhia, não era o grande ídolo do clube, mas esse gol para abrir o placar na finalíssima o colocou num novo patamar junto à torcida do Sevilha. Vamos ouvir a festa e depois o gol? Primeiro um pré-jogo aqui, porque é interessante, porque descreve a chegada da torcida do Sevilha e depois
o gol do Luiz Fabiano. Aliás, uma belíssima de uma testada do Luiz Fabiano. Pero que jamás había visto un ambiente tan espectacular como el que se vive hoy en el Philips Stadium. Increíble, 20.000 sevillistas desde las 3 de la madrugada, o con el himno del arrebato, o con el himno del Sevilla, o con la ciudad de Sevilla en la boca, no paran una y otra vez de animar al equipo de Juan de Ramos. Ya han llenado su lugar, ya está la parte dedicada al Sevilla, plagada de camisetas blancas y rojas. Se la puso Tomás en el ojal al principio, veremos dónde se la pone luego. Ahí está. El balón que va nuevamente para Adriano, Adriano combinando con Saviola, retrasa atrás para Maresca, puede distribuir como medio centro, abriendo manda derecha para Alves, Alves pisa la pelota, levanta la cabeza, vamos a ver si la ponemos ahí, la pone, Fabiano remata, gol, 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 ahí está, gol. Sevilla, Santi, se pone en pie, marca Luis Fabiano, la puso Alves y Fabiano, espectacular en el escorzo, la pica abajo y marca. ¡Ay, Sevilla de mi corazón! Marca Luis Fabiano. Placar final 4-0, mas não foi bem assim, né? Porque os outros 3 gols aconteceram nos 12 minutos finais. Maresca de novo e Canutê. Então o jogo ficou pendurado nesse 1-0 até os 30 e poucos do segundo tempo. Pois é, a falsa ideia de que foi fácil, né? Exatamente. Vendo só o placar final. O Rockenbach, como a gente já citou, se tornou bivice da UEFA, ele estava no Sporting naquela escalação que a gente cantou antes, e o Sevilla foi o primeiro time da Andaluzia a ganhar alguma coisa fora da Espanha. E se é que dá pra gente pensar em algum tipo de rivalidade entre Wagner Love e Luiz Fabiano, a segunda temporada deles na Europa foi ponto pro ex-São Paulino, pro fabuloso. O CSKA, por outro lado, já tinha agora também o Dudu Cearense, perdeu a Supertaça, foi mal na Europa League, ainda assim foi novamente campeão russo. Vale lembrar, a Liga Russa é calendário tipo brasileiro. Tipo brasileiro. Vai de fevereiro ao fim do ano. Então, quando a gente fala título russo, não é o título ali no meio do ano, como é o da Europa League. Mas então, no final do ano, o CSKA seria campeão russo de 2006. E explicar isso vale porque a gente vai ouvir agora o Leandro Quesada falando enquanto isso no Brasil, né? termina mais um ano e a novela sobre Wagner Love no Corinthians continuava. E a gente tem o Leandro Quesada falando com o Kia Jorabichian, falando agora ele vem ou agora ele não vem? Como é que é? Como é que não é? Vamos ouvir, vamos dar a palavra aqui pro Leandro Quesada. Espera aí que veio uma... Opa, agora sim. Tem interesse ainda? Quer? Com Wagner Love? Não, nós precisamos planejar, viu? Agora nós temos um ataque muito boa com o Neymar, com Carlitos também. Esse também nós não precisamos criar outra confusão com o ataque. Mas para Libertadores nós precisamos sentar com o departamento de futebol, com o técnico, com diretores do Corinthians, planejar para ano que vem. Ele ainda é o melhor atacante do mundo, na sua opinião, Wagner Love? É o melhor atacante do mundo, na sua opinião, ainda, o Wagner Love? É melhor ataque do mundo, Henry, tu, Ronaldinho, Carlitos Tevez, Nilmar, agora... Bobô também? Bobô não, tá bom, obrigado. É isso, Milton, Bobô não. Ele ficou sabendo agora. Que época aí de onda, Nossa, que vontade de ser besta, né, que a gente tem. Mas foi bem o que, hein, na resposta. Foi bem. Picareta, né? Nossa senhora. Enfim, chegamos no bicampeonato do Sevilla. Na Espanha, a temporada 06-07 foi boa por parte do time andaluz. Chegou 4 vezes na liderança do Campeonato Espanhol, sendo uma vez no retorno. No final das contas, perdeu o fôlego, terminou no 3º lugar, atrás de Real Madrid e Barcelona. Ainda assim, era uma campanha para se destacar.
sem tristeza, até porque num jogo icônico daquele Sevilla, num jogo muito marcante daquela geração, 3-0 sobre o Barcelona na Supertaça da UEFA. Barcelona campeão da Champions, Sevilla campeão da Europa League. Sevilla foi lá e meteu 3-0 no poderoso Barcelona. Vamos de escalação? Sim, o Barcelona do Rijkaard, né? Jogou com Valdés, Belletti, Rafa Marques, Puyol e Silvinho, Thiago Motta, Deco e Xavi, Messi, Eto'o e Ronaldinho. Eita, esse é o meu Barça. O Iniesta. Canta os últimos 5 aí de novo. Só os 5 da frente. Deco e Xavi, Messi, Eto'o e Ronaldinho. O Messi ainda camisa 19, né? Um pontinha ciscador. Um ali, né? com muito a provar. O Iniesta entrou no segundo tempo. E, enfim, era um time que dali a pouco teria um tal de Yaya Touré também combinando no meio de campo. Teria um tal de Thierry Henry também. Olha, esse Barça, viu? Esse. Palop, Dani Alves, Navarro, Escudê, Castedo, Poulsen, Renato, titular dessa vez, Navas, Adriano, Luiz Fabiano e Kanouté. A base aí do time do Juan de Ramos, a mesma turma, mais ou menos. A diferença aqui pro Brasil é que o Renato, dessa vez, titular. Tinha sido banco naquele jogo que a gente cantou da final da Europa League. Vamos ouvir o gol, um dos gols, né? O primeiro gol, que inclusive foi um gol do Renato, brasileiro, em rebote de chute do Luiz Fabiano. Vocês me perdoem, mas a narração vem em grego. No i piłkarz najlepszy, jeśli chodzi o ubiegły sezon Champions League. Ronaldinho, 7 goli w drodze do finału. Sevilla. Jesus Navas, Poulsen. Mocno ryzykował, ma 3 rywali. Ogromna wiara w siebie, świetne zagranie Duńczyka, szansa dla Sevilli! Valdés odbija piłkę, 1-0 Sevilla! Fenomenalny atak piłkarzy Juana de Ramosa! 7. minuta spotkania, Renato! Você tem certeza que não tem programa do Sevilla? Que a gente já falou do Renato. Será, rapaz? Já falou do Renato. É mesmo? Não falou já do Renato? Do Renato? Não sei. Brasileiros do Sevilla. Não? Cara, pode ser, porque já são sei, tantos. Não sei, depois a gente procura. Outra taça. Se a gente estiver sendo redundante aí, o pessoal que assiste e que ouve a gente vai chegar o dia que né? eu vou fazer uma pesquisa que já fiz, porque minha memória é um lixo. Outra taça viria para o clube naquele ano, a Copa do Rei. O Sevilla ganhou em Madrid uma final contra o Getafe. Mais uma vez a dupla foi Fabiano e Kanouté. Saviola já não estava mais no time. Vamos ouvir o gol do título, o gol do Kanouté? Copa do Rei não é pouca coisa não, principalmente quando não se trata da dupla mais poderosa. Então foi um ano bem legal para o Sevilla. Vamos ouvir o gol do título. Conta con Pulido, vamos a ver ahí, vamos Kanouté solo, sigue Kanouté, ¡gol! Nosotros sí, que é mais ou menos como é nós mesmo, né? É nós na fita. É nós na fita. Eu nunca vou tentar fazer um teste de narrador, viu, Leandro? Mas né? Se eu tentasse, eu iria pra esse estilo aí do gol metralhador. Eu gosto desse. Gol. Kanouté. Ficar louco assim, gritando o nome do cara, eu gosto, viu? Se você for fazer esse teste, me deixa ser o comentarista espanhol, que fica burrifando em cima do narrador. Que golaço, né? Que golaço. Foi até que enfim. Nossa, bonito, demais. Seguimos. Nessa campanha da Copa do Rei, vencida pelo Sevilla, nas quartas de final aconteceu um clássico, né? O clássico de Sevilha. Nele, o nosso homenageado, né? O time vermelho e branco, o Sevilla, venceu na casa do Real Betis por 1-0, o gol do Kanouté, um jogo de volta depois de empate no jogo de ida.
Teve pau do lado de fora do estádio, o técnico, o Juan de Ramos, teve que sair de maca porque tomou uma pedrada e caiu, paramédico, foi aquelas loucuras todas, mas deu o Sevilha passou pelo seu maior rival. E na Europa League, Paulo Júnior, você veja você que a campanha do Sevilha também foi marcada por um jogo pra lá de icônico. O Sevilha caiu no grupo com o Slovan Liberec, Braga, Grasshoppers, que significa gafanhoto, se você não sabe, e Alkmaar. AZ Alkmaar, na fase de grupos. Passou. Depois, no mata-mata, primeiro enfrentou o Steaua de Bucareste, passou. Depois o Shakhtar Donetsk na fase seguinte, passou também, claro, porque senão, se não tivesse passado, a gente não estava contando, né? Não estava aqui. Sendo que nesse segundo, né, contra o time ucraniano, digamos assim, o time ucrano-brasileiro, aconteceu um lance pra lá de histórico. Tava dando eliminação, 2-2 na ida, 2-1 pro Shakhtar na volta. Aos 49, o goleiro do Sevilha, o Palop, foi ao ataque e conseguiu marcar o gol de empate, o gol de goleiro de cabeça. Esse é o raro do raro, né? E aí levou o jogo para a prorrogação, e na prorrogação, Luiz Fabiano armou a jogada, deu o passe para Chevanton, o uruguaio Chevanton. E o Chevanton deu então a vaga aos sevilhistas. Acho que merece, o gol de Palop merece ser ouvido, um dos gols mais raros e nobres. Palop en el área del Shakhtar Donetsk. Palop en el área del Shakhtar Donetsk. Va a sacar el córner del Sevilla, lo pone el remate de Palop. ¡Gol! 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 ¡Gol de Palop! ¡Gol de Palop! ¡Gol! ¡Gol! Aparentemente eu dentro de um quarto, né? Mas enfim. Qual que é o seu gol favorito de goleiro, hein? Gol favorito de goleiro? Tem o do Irã. Tem o do Irã. Tem o do Lauro, né? Tem o do Lauro. Tem o do Chilaver do meio da rua. Tem acho que o do Higuita, hein? Do Rogério. Tem o do Higuita. Do Higuita, né? Elas são a semi de Libertadores, se eu não me engano, né? Tem o do Higuita. É o gol do Higuita, Bem lembrado, bem lembrado. Luiz Fabiano não jogou, estava machucado na disputa das quartas de final contra o Tottenham. Vitória de 2-1, empate por 2-2, passou. Na semifinal, tinham 3 times da Espanha na briga e o Osasuna viveu seu sonho de time grande. Ganhou do Sevilha na ida, tinha Luiz Fabiano em campo e o Osasuna fez 1-0, gol de Soldado. Olha ele aí, mas na volta veio a virada. Gol de Luiz Fabiano, gol de Renato, o Sevilha sofreu até o fim, mas passou, era o 4º gol de Luiz Fabiano naquela campanha europeia. Falei que tinham 3 espanhóis nas semis, deu espanhol na decisão, né? Sim, o espanhol venceu na sua parte da semifinal o Werder Bremen de Diego e Klose, né? Um time legal. Essa é trivia, hein? Um bom time do Werder Bremen na outra semifinal. Perdeu. Quem chegou foi o espanhol e a final foi o famoso, que a gente se habituou a chamar de puta jogo, em Glasgow, na Escócia. O jogo foi 1-1 no tempo normal, 1-1 de novo na prorrogação e nos pênaltis deu Sevilha. Vamos escalar aqui. O espanhol jogou com Iraizós, Zabaleta, Torrejón, Dani Jarque e Garcia. Mesmo, agora sim o Dani Jarque, o homenageado pelo Iniesta na final da Copa de 10. Isso aí. De La Penha, Hurtado, Rufete e Riera. E no ataque, Garcia e o ícone do espanhol, Tamudo. Técnico era o Ernesto Valverde, 2 brasileiros no banco, né? O Jonatas, volante do Flamengo, e Eduardo Costa, jogador do Grêmio, né? Foi levado para a seleção com o Felipão. O Jonatas fez gol nesse jogo, inclusive. Ele entrou e fez gol. O Sevilha, Palop, Dani Alves, Navarro, Dragutinovic, Puerta, Adriano, Martí, Poulsen, Maresca, Canutê e Luiz Fabiano. Jesus Navas saiu do banco. Renato também saiu do banco. É a base que a gente vem cantando já das últimas temporadas do Sevilha na final. O nosso personagem saiu do gramado aos 20 do segundo tempo, né? Ele não fez um grande jogo, o Kerzakov entrou no lugar. Adriano e Canouté fizeram os gols, né? Guardaram para os andaluzes. E nos penais, o Palop não bastou fazer gol na campanha, não. Ele foi herói na decisão. Pegou 3 cobranças de pênalti
além de tecnicamente ter sido o autor do passe do primeiro gol. Ele quebrou a bola lá na frente e não tocou em mais ninguém. Tem assistência de goleiro? Tem, né? Porque ele quebrou e o Kanouté pegou, né? E fez o gol. Tem tudo, né, no tem futebol. Tudo. A única coisa que não tem é um autor pro gol que pôs o Peru na Copa. Essa não tem. Porque não dá pra ser gol contra, não dá pra ser gol do Guerreiro. Pois é. Nesta temporada, só o Luiz Fabiano brilhou na nossa... A gente criou aqui uma disputa, então pontos só pro Fabiano. O Love não foi campeão nem russo, nem europeu, nem nada. Seu time teve péssima performance internacional. E o Sevilla, hein? Bicampeão da Europa League. Hoje, em 2019, o Sevilla tem o quê? Umas 9 Europa League, Pois né? Ganha ano sim, ano não. Ano não, mas até então eram as 2 primeiras. E, infelizmente, na Rússia não tem o Moscouzão, né? Não tem estadual. Não tem então, estadual. Ou o cabra ganha o russo, ou ganha o europeu. Temporada 07-08, você chamou de 100 mais façanhas. Tá secando a fonte, né? CSKA voltou a perder o campeonato russo por 1 ponto pro Rubin Kazan. Ele mesmo, hein? O Rubin Kazan terminou campeão russo. Fez uma campanha pífia na Champions League. 5 derrotas em 6 jogos pro time de Wagner Love. Na penúltima rodada do campeonato russo, a tabela tinha um CSKA e Rubin Kazan. Exatamente a chance do campeonato seguir vivo. E foi 4-0 pro CSKA. O Love marcou 3 gols, chegou a 20 na competição, ele faria 29 na temporada toda, e o CSKA, 1 ponto atrás, mesmo assim não conseguiu sair com o título, né? Já disse lá no começo que o Rubin Kazan terminou campeão, não podia mais ser ultrapassado para a rodada final. Mas foi uma pipocada, né? Porque o Schinnik, né, bateu o CSKA. O Schinnik era um time de fim de tabela. Bastava o CSKA vencer esse jogo, era campeão. Né? Isso, eu me expliquei mal. A vitória do CSKA sobre o Rubin Kazan manteve o CSKA vivo. Vivo, mas ele precisava só de um placar melhor do que o Rubin Kazan. E o Rubin Kazan perdeu em casa. Isso. E o CSKA tava com a faca e com o queijo na mão, era só vencer o Schinnik. E perdeu também, uma pipocada, uma desilusão para os torcedores. Ainda assim, uma temporada boa do Love em termos de gols, né? Sem dúvida. 20 no russo, 29 no ano, apesar desse vice-campeonato amargo. Já o Sevilla do Luiz Fabiano ficou a 1 pontinho da Champions League, da vaga para a Champions League. Terminou em 5º lugar. E, na Champions League que disputou naquele ano, ficou cedo demais pelo caminho, também pela tirania dos pênaltis. Nas oitavas de final, viu um outro goleiro, o Palop assistiu, Demirel, do Fenerbahçe, se consagrar. Pegou 2 cobranças, uma delas inclusive do Dani Alves, e o time turco chegou para disputar as quartas de final contra o Chelsea. Esse time do Fenerbahçe a gente também tem que contar qualquer dia, né? Porque... Não contou? Não contamos ainda. Não fizemos programa nenhum nesse negócio aqui. O Fabiano não bateu o pênalti, né? Ele... Não é que ele... Entre brigar e bater o pênalti... Ele preferiu brigar. Ele preferia brigar. Ê, Luiz Fabiano. O Fenerbahçe de Lugano, Edu Dracena, Alex, David, uma galeraça aí. Um churrascaço, né, na Turquia. Depois ainda trouxeram o Zico de técnico. Um dia a gente conta. O Luiz Fabiano marcou... o próprio Resenha ESPN, né? É a Copa Imprensa com o Resenha ESPN. O Luiz Fabiano marcou 24 gols naquele ano, de 2007 e 2008. É um número interessante, expressivo, nada mal. 39 gols ele fez ao todo, contando todas as competições. E foi a temporada, né, que colocou de vez o Luiz Fabiano no radar da seleção brasileira. Ele entrou na corrida para a Copa do Mundo de 2010, oficialmente, digamos assim, nesse ano. 0809, um deles volta. Chegamos nessa temporada 2008-2009 de CSKA despencando. É como se a grande fase do clube tivesse passando. Ficou só no 5º lugar no campeonato russo, foi dominado de longe pelo Rubin Kazan. Na agenda internacional, parou nas oitavas da Europa League, superado pelo Shakhtar de Jadson, Ilcinho, Luiz Adriano, William... O Shakhtar, né? O Shakhtar. Esse é o Shakhtar, né? O dia que todo mundo acordou pra vida, que tinha um time, a seleção do Brasileirão jogava na Ucrânia. Seria o time campeão
daquela Liga Europa, inclusive. Na disputa do russo, onde vinha mal, e nessa troca de temporada na disputa continental, o Love começou a ter uma conversa com o Beluso, então presidente do Palmeiras, para ajustar, alinhar a sua volta ao Brasil. Demorou muito até, não é que ele já veio no meio da temporada. Foi só no final de agosto, com o Palmeiras brigando pela taça de campeão brasileiro, que o Wagner Love veio como se fosse a peça que faltava para a conquista do título. O time estava lá na frente, o Beluso pensou, vou trazer um 9 bom para reforçar o time nessa reta final. O Wagner Love usava um argumento também de que estava atrás da concorrência pela Copa de 2010. O próprio Luiz Fabiano é um que estava muito mais bem cotado do que o Love, e o CSK abriu mão, né? Se o Wagner Love já não está mais na pegada, que volte para o Brasil. Seguramos demais até, né? Se bem que ele volta outras duas vezes, porque os caras são duros na queda ali com o contrato. Então lá se foi para os russos e lá chegou aqui no Brasil o Wagner Love com a Copa da UEFA, com 2 campeonatos russos, com 4 Copas da Rússia, com Supercopa da Rússia, um monte de título nesse tempo. E no Palmeiras o Wagner Love participou. Ele chegou na hora da derrocada, né? O cara chegou na festa na hora que estava todo mundo já breaco. Entrou rapidamente em linha de confronto com a torcida, antipatia para lá e para cá. Foi um dos símbolos do colapso que desafiou, inclusive, os matemáticos, né? O Palmeiras tinha o quê? 0,01% de ficar onde ficou, né? Em quinto lugar num campeonato no qual liderou de maneira tão... chegou a disparar na liderança. Chegou na última rodada com chance matemática de título, né? Mas exato. Se terminou em quinto, mostra que era só matemática mesmo. O quase campeão, que era o Palmeiras, perdeu a taça para o Flamengo, que seria o próximo destino do Wagner Love. Já em janeiro de 2010... Vazou! O Flamengo se acertou com o time russo, o contrato com o Palmeiras era de empréstimo até julho, né? E o CSK apenas trocou de locatário, né? O empréstimo deixou de ser para o Palmeiras e passou a ser para o Flamengo, e Love foi chorar o sonho de criança na Gávea. Enquanto isso, voltando para o Luiz Fabiano, 0809 no Sevilha, um ano bem estável, 3º lugar no Campeonato Espanhol, mas caindo na fase de grupos da Europa League. Era um Sevilha já sem Daniel Alves, um Sevilha com um novo técnico, o Manolo Jiménez, ou seja, recomeçando, né? Começando uma nova geração ali, uma nova estrutura, na qual Luiz Fabiano já era visto, de certa forma, como um veterano. Era como se a fase dele já tivesse terminando no clube. Claro, era um dos mais engajados, estava em alta na seleção do Dunga, tinha moral com a seleção, tudo dava a entender que ele jogaria a Copa do Mundo de 2010, mas fez uma temporada de só 8 gols no Campeonato Espanhol. Muito pouco, né? Para um titular da seleção e um cara que tinha moral nos anos anteriores. Mas o Fabiano cresceria bastante em números logo na sequência. Fez 15 na temporada 2009-2010, só na La Liga, 21 ao todo na temporada, e 10 gols na La Liga 2010-2011. O Sevilha continua naquele patamar bom pra caramba, considerando que tem 2 quase horse concursos no campeonato, né? Barcelona e Real Madrid. Patamar ali, 4º em 9-10 e 5º em 10-11. Jogando ou Champions ou Europa League todo ano. E em março de 2010, pela Champions League, aconteceu o duelo do encontro que não aconteceu, se é que vocês me entendem. Oitavas de final de Champions League, CSKA versus Sevilha. Agora, o CSKA pós-Love, não o CSKA do Love. Era um time com Nessid, Honda, Guilherme, caiu um pouco. Qual dos Guilherme? O Guilherme Atlético Mineiro aí. O ponta. O Guilherme. E esse time acabou... É que o outro Guilherme também é Atlético Mineiro e Corinthians, né? O Guilhermão, né? Esse é o Guilhermeta, né? O menorzinho. Isso. Esse time eliminou, né? Esse CSKA meio rato do tacho aí, eliminou o Sevilha de Luiz Fabiano, Jesus Navas e Perotti. Também já não era aquele
Sevilha de outrora. Eliminação muito precoce, mas o ano reservaria uma alegria ao seu torcedor. E a última grande alegria de Luiz Fabiano no clube, mais uma Copa do Rei. Como já dissemos aqui, não é pouca coisa para um time do porte do Sevilha vencer a Copa do Rei, a Copa da Espanha, na final, um 2-0 sobre o Atlético de Madrid. Campeão o Sevilha, embora Luiz Fabiano não tenha jogado a final. Mas na semifinal ele jogou bem, marcou o primeiro gol, o gol que abriu o caminho do clube andaluz para a decisão. O desfecho aqui pós-Copa de 2010, o Luiz Fabiano já não tá com aquela bola toda lá na Europa, já tá com a sua cabeça no Brasil, e o seu destino dificilmente seria outro que não São Paulo. São Paulo pagou um dinheiro grande, correu atrás de dar um jeito de trazer o Luiz Fabiano de volta, projeto de marketing, apresentação legal, aquela coisa toda, e ele voltou então para o Morumbi para uma passagem menos brilhante que a primeira. Teve seus momentos, fez os seus gols, liderou o time em algumas etapas, mas não conseguiu, né? Acabou que não levou o São Paulo a grandes voos nessa sua segunda passagem mais recente. Já o Wagner Love, por incrível que pareça, teve outro período e mais outro na Rússia, né? O Flamengo não teve grana para manter o empréstimo ou comprar em definitivo em 2012 o seu jogador / torcedor. E isso foi em 2011. Em 2012 teve um novo empréstimo ao Flamengo e mais uma volta ao CSKA. Depois de, enfim, acabar o seu contrato no clube, né? Porque o contratinho longo que renovou esse do Love com o time russo, ele foi jogar na China, ganhar um dinheirinho, né? Porque tinha ganhado pouco dinheiro até então. Foi ganhar um dinheiro na China e a China separa essa coisa Rússia-Flamengo com um pouquinho de Palmeiras, em uma passagem Corinthians alguma coisa, né? Ele teve uma passagem relâmpago pelo Mônaco, mas foi bem nos dois times turcos nos quais ele jogou e bem nas duas passagens pelo Corinthians. A primeira, campeão brasileiro, né? E na segunda, a gente está gravando isso aqui um dia depois dele fazer um gol do título aos 45 do segundo tempo. Então só posso chamar a passagem nesse momento de boa passagem. O Luiz Fabiano também pingou na China, também, né? Pô, por que não? Né? Na China jogou muito pouco lá, acho que até jogou segunda divisão na China, não jogou a primeira, né? O time do não Lucha sei te lá. dizer. Pois é, que bom que a gente não sabe também, né, Bob? Aliás, a China podia ser igual a NBA, né? Montou um time, joga, né? Não precisa ter rebaixamento. E o Fabiano também fez uma graça no Vasco, não teve muita graça, mas ele fez e está tentando ainda, não encerrou a carreira, está tentando reunir condições físicas de terminar a carreira pela Ponte Preta, ô Paulo. Eles têm uma diferença de idade, a gente não citou isso, né? Claro, o Luiz Fabiano é 4 anos mais velho, o Love é 8'4", o Luiz Fabiano é 80. Então o Fabiano já faz 39 nesse ano. Se eu não me engano, ele já bateu um ano sem jogar aí. É verdade. O Luiz Fabiano. Última notícia que eu vi vindo pra cá era agora de março, ele voltando a campo na Ponte Preta, tem expectativa de jogar aí a temporada de Brasileirão. O Love aos 34, ainda dá um caldo, né? Não precisa ser dono do time, não precisa ser titular absoluto, mas acho que é um cara muito útil. E é um cara que eu me surpreendi, viu? Acho até que o Love tá envelhecendo bem o futebol dele. Tá entendendo que talvez não vai ser protagonista de Série A, de Libertadores, mas que é um cara muito útil e que provou aí no final de semana que sabe fazer seus golzinhos. O meu time de botão volta em breve com mais uma historieta, historiona. Eu e Paulo Júnior, sempre aqui trocando ideia com vocês, tentando vencer momentaneamente o Google. Embora o Google seja muito importante para a nossa pesquisa, é legal aqui a gente mesclar com o que é impressão, o que é memória, o que é crítica às vezes. E esse programa nasce de uma comparação que não tem nenhum sentido, né? A gente juntou a história do Love com o Fabiano e acabou que contamos duas histórias em uma só. Valeu? Valeu demais. Seguimos aí e mande seus pitacos, suas sugestões
para outros programas que a gente pode fazer. O problema é que se a moda pegar, aí vão começar a pedir umas cascatas, né? Então vamos devagar com essa coisa de 2 jogadores aí, né? Senão já eu quero um programa do Predome e do Ravelli. Aí vai virar uma farra. Mas foi boa, valeu. Tem muito goleiro dos anos 90 aí que a gente só gosta porque o nome era legal, o uniforme era legal ou o cabelinho era legal. Pois é. Tem muito goleiro que esse Prodhome aí, não sei não, viu? Valeu. Vamos terminar com um jogo em 2012. O Luiz Fabiano perdeu um Flamengo contra São Paulo, né? O Luiz Fabiano perdeu um pênalti e foram entrevistar o Wagner Love. O Wagner Love fez uma piadinha, a gente vai ouvir rapidinho aqui. E também a última vez que eles se encontraram juntos, né? O último jogo pela seleção dos dois juntos. Isso foi em 2009, Brasil e Uruguai. No Morumbi, o Luiz Fabiano virou esse jogo, marcou 2 gols, né? O jogo foi 2-1 pro Brasil de virada. Ele fez o jogo que garante ele na Copa, né? Que garante ele na Copa. O Wagner Love entrou no segundo tempo, estava ali, viu de perto e a gente também viu de perto, porque a gente não era bobo nem nada. Quarta-noite a gente estava ligado com o Galvão para ver a seleção. Grande abraço. Love, o Flamengo consegue chegar a 40 pontos, tranquilo, tranquiliza a situação, mas a gente quer saber o que você falou no ouvido do Luiz Fabiano na hora do pênalti. Falei para ele chutar para cima, para fora, que a vida do São Paulo já estava definida já. Bola que ele não teve a intenção de fazer o recuo de bola. Trabalha com o Marco aqui pela direita, lá vem cruzamento, bola para a área, subiu, a bola passou, chegou Gilberto, bateu cruzado, Luiz Fabiano, gol! Artilheiro. Primeira finalização no segundo.